Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Passe livre para idosos com mais de 60. Enchentes na Baixada do Rochidale. Síndrome de Down. Confira os destaques da 12ª sessão ordinária do ano. Nós temos que cumprimentar todos os senhores vereadores que, acatando a ideia, acatando um projeto, conseguiu transformar em lei e hoje a justiça tem que prevalecer em favor dos 60 anos. Reestruturação da Previdência Municipal, bilhete especial do desempregado, a análise e votação de 17 vetos a projetos de lei na ordem do dia. Governador Geraldo Alckmin entrega ampliação do Hospital Regional e anuncia obras de expansão do Terminal Viliara. E Osasco ganha feira noturna no Jardim Wilson. É agora no Câmara Notícias. Passe livre no transporte público para quem tem mais de 60 anos e o processo de desapropriação de uma área conhecida como Baixada do Rochidale estão entre os assuntos discutidos durante a 12ª sessão ordinária do ano, que aconteceu no último dia 22. Na abertura dos trabalhos, foi lido em plenário um ofício emitido pela CMTO sobre o transporte gratuito para quem tem mais de 60 anos. A companhia solicita que as empresas não exijam preenchimento de ficha e apenas peçam a apresentação de RG para os idosos. Outro destaque da abertura foi a leitura do projeto de lei número 51 de 2018, de autoria do vereador Toniolo, que cria o programa Educação Financeira nas Escolas. Os parlamentares também aprovaram o adiamento por 10 dias da discussão de 2 moções referentes ao contrato da parceria público-privada do lixo. Dando início à discussão de moções, o vereador Tinhas de Ferreira propôs uma moção de aplauso ao juiz que determinou o cumprimento da lei de gratuidade a quem tem mais de 60 anos no transporte público municipal. Moção esta que também foi discutida pelo vereador Jair Assaf. Nós que fizemos parte dessa lei, dessa mudança na lei orgânica que beneficiou os nossos velhinhos, os deficientes mentais e físicos, tá? E eu só quero agradecer aqui até a promotoria e o próprio juiz que deu a determinação para ser cumprida a lei, até ser julgado o mérito da inconstitucionalidade, porque já tinha passado por 2 liminar vitoriosa por a nossa lei já considerada já, porque ela é constitucional. E só quero aqui, viu, presidente, agradecer e que os velhinhos estão sendo atendidos na lei. Está sendo atendido. A CMTO, eu fiz até uma publicação no Face, referente que eles não estavam cumprindo integralmente a decisão. O presidente já esteve aqui hoje com ofício, mostrando que já foi em torno da empresa, determinou que não posso estar pegando o nome, nem fazendo os idosos assinar, porque a determinação é simples. A determinação é ter um documento que tenha identificação com foto, seja um RG, uma carteira profissional, e graças a Deus está sendo atendido. E agradecer o posicionamento do Ministério Público, que entendeu que a Casa fez uma lei adequada, e do próprio Judiciário, que entendeu também que a Casa fez uma lei adequada, e assim deu essa coisa favorável aos idosos, reconhecendo que nós fizemos aqui, ela é condicional. Nós não fizemos a lei errada, fizemos a lei certa. Esse é um reconhecimento, viu, Sr. Jair? Tanto para o senhor, que junto comigo entramos com essa propositura, e aqui todos os vereadores que votaram positivamente. A questão do transporte gratuito de 60 anos, nós começamos ela, vereador Tinha, em maio de 2016. Nós ficamos aí, no fim do ano, falei com o prefeito Lapas, com o ex-prefeito, falei com o prefeito eleito. Naquela oportunidade, deixamos para 2017, que era início da administração e que podia perfeitamente começar a aplicar essa gratuidade no transporte para os maiores de 60 anos. Então, quando eu apresento um projeto, senhor presidente,
e a casa aprecia favoravelmente e o prefeito sanciona, eu acredito que nós temos que cumprimentar todos os senhores vereadores, que, acatando a ideia, acatando um projeto, conseguiu transformar em lei, e hoje a justiça tem que prevalecer em favor dos 60 anos. Não tenha dúvida disso. Vereador De Paula, a única coisa que eu tenho, com restrição que eu faço, é que o Executivo não deveria fazer o que fez. Assim que a Câmara sancionou essa lei, a reforma da lei orgânica, a Prefeitura deveria reunir, primeiro saber quem são, quantos são os necessitados, os idosos que precisam do transporte gratuito. A Prefeitura não fez. Com esse levantamento na mão, a Prefeitura chamaria a empresa e faria, olha, nós temos aqui 100, 200 ou 1.000 idosos que precisam do transporte gratuito, e dá um documento, dá uma carteirinha para eles. Mas a questão da gratuidade para quem tem mais de 60 ganhou um novo capítulo no final da quinta, com a suspensão da liminar pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Na justificativa da decisão, o relator Fernando Borba Franco aponta que a obrigação de conceder a isenção é do município e não da concessionária de serviço público, que tem responsabilidade de natureza contratual. O relator ressalta que a imposição da gratuidade da tarifa, sem a indispensável contraprestação, é ilegal. O relator cita ainda que a gratuidade só poderá ser concedida após ajuste no contrato. Outra moção discutida foi a do vereador Ricardo Silva, de repúdio à recente decisão do CONTRAN de exigir curso e exame teórico para a renovação de CNH. Com a repercussão negativa, o Ministério das Cidades determinou a revogação da resolução do CONTRAN. O parlamentar criticou a proposta do CONTRAN e a criação de impostos que são ineficientes. E a questão da síndrome de Down voltou à pauta com a moção do vereador Jair Assaf sobre o descumprimento da Lei 4748 de 2016, que dispõe sobre a Semana da Síndrome de Down. Mas eu fiz essa moção, vereador Boninho, porque entendo que quando a Câmara aprova alguma lei, passa pelo Executivo, o Executivo sanciona, e essa lei fica nas gavetas, e elas normalmente não são implantadas, ou não são comemoradas, ou tanto no festejo como uma conscientização, como é essa lei 4748, de 5 de abril de 2016. Está completando 2 anos, senhor presidente. E nós não temos nenhuma ação do Executivo para chamar a atenção para a importância da conscientização da síndrome de Down na nossa cidade. Então, vereador Boninho, Vossa Excelência levantou esse assunto, que era muito mais importante, às vezes, se você tem um laboratório ou algum departamento que pudesse, na área da saúde, que pudesse dar atenção, do que uma semana só de conscientização. Claro, está certo, como médico, Vossa Excelência está perfeitamente dentro daquilo que se propõe, que Vossa Excelência entende, e nós respeitamos muito. Apenas eu fiz essa lei há 2 anos atrás, porque foi procurado por uma entidade, que ela não é convocada, ela não é cobrada, ela não é assistida, enfim, não tem a participação do poder público. Ela cobra a participação do poder público. Então, que papel fazemos nós, vereador Cláudio? É cobrar, dar ao Executivo um instrumento para que ele possa implantar uma semana de conscientização. E veja depois do intervalo no Câmara Notícias. Desapropriação de área na Baixada do Roxidale e ordem do dia na parte final da 12ª sessão ordinária. Ribamar, eu estou pedindo aqui o seu apoio para isso, porque isso aqui não vai atender Altinha de Ferreira. Não vai atender só a Vila dos Remédios, Maria de São José e Rosa, não. Vai atender toda a municipalidade da cidade de Osasco. E a vinda do governador Geraldo Alckmin a Osasco. Não saia daí, é bem rápido. Quem
Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com os assuntos que se destacaram na 12ª sessão ordinária. Na tribuna, o vereador Tinha de Ferreira discutiu o processo de desapropriação de um terreno da Sabesp na região da Baixada do Roxidale. Um importante projeto no combate a enchentes. Moção que também foi discutida pelo vereador Ricardo Silva. Essa é uma região que está ali descendo a Airosa para Marieta, que cai toda naquela bacia lá embaixo, do finalzinho da Vila dos Remédios com o Jardim Marieta atrás do CDHU. Ali é uma bacia grande. O porquê eu estou mostrando essa foto? Porque eu nasci e me criei naquela região, onde que a FATEC, quando foi feita a FATEC-ETEC, foi o prédio daí antigamente, anterior, nos anos 1970, ali teve que ter aterro de mais de 3 metros de altura, para poder não ter problema de enchente. E esse terreno que foi aterrado com lixo, com entulho, com outras coisas mais, ao lado esquerdo, que é da Sabesp, que são 65 mil metros quadrados, ele é um terreno contaminado, é um terreno que nós temos problemas naquela região. Em 2016, o presidente, o líder, principalmente a você, líder, eu quero dirigir essa palavra ao Ribamar, porque teve algumas conversas sobre referente a esse terreno. Mas eu quero deixar claro e pedir apoio para vocês. Principalmente, Ricardo, você que mora ali no pedaço. E você sabe que você nasceu, se criou ali próximo, as enchentes que dá aquilo e dá até hoje, porque não tem vazão. O que eu pedi lá atrás, com a solicitação de 10 mil assinaturas, se virou um processo, um PA administrativo, durou 1 ano e pouco na discussão, Secretaria de Habitação, com laudos, meio ambiente, conseguimos fazer em agosto de 2016 uma desapropriação daquela área da Sabesp para vir um grande parque ali, uma área de lazer, vir outras coisas mais, e teve uma ideia melhor, no início agora do ano passado, no meado do ano passado, que veio até do executivo, que eu dou até parabéns, sabe, Moni? Porque ali se fez a propositura de fazer o quê? Um piscinão. Faz o piscinão e construa o que tem que fazer na parte de cima. E com custo bem menor, e resolvemos definitivamente o problema de enchente de todo aquele pedaço Remédio, Marieta, São José, Airosa, e também acaba aliviando o Roxidale, porque é a forma que ela vem caindo a água. Então esse é um terreno, 65 mil metros quadrados, que está aqui, ó. Olha, presidente, queria que só que mostrasse aqui o decreto, ó. Está o decreto aqui, zoom. Podia dar um zoom aqui para mim? Câmara, zoom. Até para o público em casa saber, ó. Esse decreto que foi assinado pelo prefeito Lapas, e recentemente teve uma alteração nesse decreto assinado pelo prefeito Rogério Lins. Quer ver, presidente, ó? Para poder adaptar aquilo que poderia fazer de melhor naquela área. O que resta hoje? Essa apropriação. Pagar a Sabesp. Quanto custava esse dinheiro? Custava esse terreno? 65 milhões, 60 a 65 milhões. Com como foi analisado, teve laudos grandes que mostrou que esse terreno tem contaminação, nós conseguimos descer esse terreno para 6 milhões e meio, 10% do valor, não chegando quase nem o valor do valor venal. E aí eu tive 1, 2, 3 reuniões na Sabesp, e nós conseguimos, sim, convencer o presidente da Sabesp, ele aceitou. Faça o depósito desse valor menor, que nós, sem brigar na justiça, nós passamos a área para a prefeitura e dá para fazer ali 65 mil metros quadrados, de frente para Castelo Branco, um grande projeto que pode ser a grande marca desse governo. Ribamar, eu estou pedindo aqui o seu apoio para isso, porque isso aqui não vai atender ao Tinha de Ferreira. Não vai atender só a Vila dos Remédios, Marieta, São José, Airosa, não.
vai atender toda a municipalidade da cidade de Osasco. Porque, de fato, de verdade, aquele pedaço que muitos chamam de Baixada dos Remédios sempre encheu de água, e ontem, diante daquela chuva que deu, uma imensa inundação ali. Toda vez aquelas senhoras sempre estão procurando a gente, falando, né? E outro meio que seria para que pudesse resolver aquela questão, como você vê aqui um dia citou, seria de igual modo como foi feito no Rochidale ali, junto aos sargentos, aquele túnel de maneira diagonal, né, para que pudesse dar fluidez ao fluxo da água, e assim resolver o problema que ali há anos, né? E, sem dizer que enche ali a Rua Leão 13, a Baixada da Carmen Miranda, todas aquelas ruas, elas enchem ainda mais porque quem não conhece o local ali, toda aquela água que vem lá de cima da Avenida Nossa Senhora dos Remédios, né, desce do Airosa, também vem para lá. E dizendo aquela parte também ali da Antônio Rosa, na avenida, da parte também ali atrás da Rede TV, tem um córrego, né? Aquele córrego, grande parte, está fluindo para ali também. Embora muita gente não saiba, né? Ele tem as duas saídas, mas a maior parte da fluidez da água vem para Pedro Rissata, onde acaba aumentando o volume, já hoje com novos aqueles condomínios que estão ali do CDHU, que aumenta. Então, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. E na ordem do dia, foram analisados e aceitos o veto a 17 projetos. Do total, 9 foram votados em bloco. Entre eles estão o que propunha a reestruturação do regime de previdência do município e o que obrigaria intérpretes de Libras em todas as repartições públicas. Também foram vetados totalmente o projeto sobre isenção de Zona Azul para gestantes, idosos e deficientes e o que criaria o bilhete especial do desempregado. Na área do bem-estar animal, foram vetadas a criação do banco de ração, a punição a quem abandona animais e o Conselho Municipal de Proteção Animal. Houve ainda um veto parcial ao projeto que obriga a disposição de informações sobre beneficiários de programas sociais pela Prefeitura em seu site. Incluído na pauta na última hora, o projeto 49 de 2018, que inclui Arthur Seferian no nome da Praça 8 de Maio, foi aprovado em discussão única. No último dia 22, o governador Geraldo Alckmin esteve em Osasco para a entrega da ampliação do Hospital Regional e anunciar as obras de expansão do Terminal Viliara, que devem ser concluídas em maio do ano que vem. A cerimônia contou com a presença de autoridades estaduais, municipais, além de diversos representantes do Legislativo. Com a reforma, o Hospital Regional, que é referência de atendimento em alta complexidade nas áreas de neurologia, neurocirurgia e traumatologia da região metropolitana, passa a ter 215 leitos, 99 a mais que no período anterior às obras. A reforma também inclui mais 22 leitos na UTI adulta e um aumento de 50% nos leitos da UTI pediátrica. O novo setor de psiquiatria terá 16 leitos. A previsão é que o funcionamento das novas alas ocorra gradativamente a partir de maio. E aproveitando a vinda de Alckmin, o vereador Dr. Renato Bonin entregou um novo ofício solicitando a instalação de uma AME em Osasco. E o secretário de Saúde, Davi Wippe, afirmou que será feito um estudo de viabilidade para a instalação da unidade. Foi inaugurado em São Paulo um espaço para a memória cultural do antigo presídio do Carandiru, que chegou a ser o maior da América Latina. A casa de detenção foi demolida em 2002, 10 anos depois do maior massacre em penitenciárias do país. O Espaço Memória Carandiru guarda histórias de quem viveu na casa de detenção na zona norte de São Paulo. Objetos como a panela de pressão da penitenciária, além de utensílios improvisados do dia a dia, dão uma ideia de como era a vida por aqui. A fotógrafa Morim Basiliá é a responsável pela curadoria das imagens, coletadas nos últimos anos de funcionamento do Carandiru. O inferno da Terra teve uma curiosa liberdade de criação, de sobrevivência. A casa de detenção, criada para ser modelo internacional, foi marcada pelo chamado Massacre do Carandiru em 1992. 111 presos foram mortos por policiais militares após uma rebelião. O local foi desativado 10 anos depois e a maior parte dos prédios foi implodida.
O tempo passou e o que resta de original aqui hoje é essa ala da enfermaria onde uma cela foi reproduzida. O projeto de um espaço de memória existia desde antes da desativação do presídio. O Espaço Memória Carandiru fica no antigo Pavilhão 4, que agora abriga a Escola Técnica Estadual Parque da Juventude. Nádia estuda museologia aqui e agora é estagiária do espaço. A gente tenta dar conta das relações sociais, essas histórias aqui, e tentar encontrar a humanidade, claro que tem muita, nessas pessoas que pouco se veem, sei lá, na mídia, alguns outros aspectos, olha sempre o lado ruim, né? E veja a seguir, Jardim Wilson ganha feira noturna às quintas. E SUS amplia a oferta de transplantes de medula óssea para tratar anemia falciforme. A partir de agora, pessoas pacientes com a doença acima de 16 anos vão poder fazer o transplante de medula óssea. A gente volta já, não perca! Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. O Jardim Wilson, ali na região da Vilhara, conta agora com uma feira noturna. A feira entrou em atividade na última quinta e fica no estacionamento da Companhia Municipal de Transportes de Osasco, a CMTO. A entrada é feita pela Avenida Manuel Pedro Pimentel, 138. E o espaço vai funcionar toda quinta, das 6 da tarde às 10 da noite. A feira noturna tem barracas de frutas, verduras, legumes, peixes, além de lanches, pastéis, caldo de cana, tudo o que costuma ter em todas as feiras livres. Mais pacientes com anemia falciforme agora têm acesso ao transplante de medula. Quem tem mais informações é a repórter da TV NBR, Cleide Lopes. A doença falciforme, ela é genética e atinge principalmente a população negra. De acordo com o anúncio do Ministério da Saúde, a partir de agora, pessoas pacientes com a doença acima de 16 anos vão poder fazer o transplante de medula óssea. Antigamente, antes, só as pessoas abaixo de 16 anos poderiam fazer o procedimento, porque ainda não havia assim, uma comprovação científica, né, da segurança e eficácia do transplante nesses casos. As pessoas com a doença, elas apresentam sempre anemia crônica, também há muitas dores fortes e também são mais suscetíveis, são mais sensíveis a infecções, né? O transplante, então, Carol, é a única forma de curar a doença e ele é feito só pelo Sistema Único de Saúde. Então, mais informações sobre a doença e sobre o anúncio do Ministério a respeito da doença podem ser encontradas no site do Ministério da Saúde. A Hemobras vai receber mais de 640 milhões em investimentos. O anúncio foi feito durante uma visita do presidente Michel Temer a Pernambuco. Ainda bebê, Luiz já apresentava os sintomas da hemofilia, doença provocada pela ausência de proteínas responsáveis por fazer a coagulação do sangue. O diagnóstico só veio aos 19 anos, depois de uma infância e juventude marcadas pelas complicações da doença. É que o paciente hemofílico tem mais dificuldade de conter um sangramento e, sem o tratamento adequado, a vida fica em constante risco. No costume do interior de passar, tipo, 10 dias, né, com sangramento, sem conseguir andar, sem conseguir trabalhar. E a partir do momento que eu fiz o concentrado, o crio precipitado, no outro dia eu já senti uma melhora, entendeu? Então, assim, aí aquilo ali já foi dando uma melhorada na minha visão, ou seja, assim, uma clareza do que realmente eu tinha, né?
Porque você tem um problema, não saber o que é, e você descobre fazer uma medicação que realmente vai lhe ajudar, isso aí você já dá uma animada na sua pessoa, entendeu? Hoje, aos 49 anos de idade, Luiz leva uma vida normal. 2 vezes por semana faz a profilaxia para evitar as complicações da doença. O medicamento que ele usa é distribuído de graça pelo Sistema Único de Saúde e agora está mais perto de passar a ser fabricado no Brasil pela empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras. O governo federal anunciou cerca de 643 milhões de reais entre investimentos públicos e privados para concluir o Parque Industrial da Hemobras, localizado em Goiânia, Pernambuco. A obra estava parada há 1 ano e meio. Nós vamos produzir 6 medicamentos que hoje o SUS consome. São medicamentos de alta importância. Tomamos aí como destaque as imunoglobulinas. O Brasil hoje importa imunoglobulina, fora a imunoglobulina que é feita por contrato do plasma brasileiro, a gente importa uma grande parte. A partir do momento em que isso estiver sendo feito aqui, nós temos a expectativa de baratear significativamente o preço desse produto. Por enquanto, a Hemobras apenas recepciona o plasma, derivado do sangue, colhido nos hemocentros do país, prepara o material e encaminha para o exterior. O produto depois retorna ao Brasil em forma de medicamento. Esta fábrica vai faturar mais de R$1 bilhão por ano quando estiver fazendo fracionamento e faturamento recombinante, arrecadando recursos, impostos para o Estado e gerando mais empregos para a gente de Pernambucano. A retomada da obra vai começar pela subestação de energia. A expectativa é que as obras da subestação sejam concluídas em 7 meses. Quando isso acontecer, todo o complexo da Hemobras vai contar com energia suficiente para produzir medicamentos com segurança. Também foram retomadas as obras do almoxarifado e do laboratório, que vai garantir a qualidade do que é produzido aqui. A previsão é que toda a estrutura física da Hemobras esteja pronta até o final do ano que vem. Na cerimônia, o governo de Pernambuco assinou documento se comprometendo a regularizar a situação do terreno onde está a Hemobras. Também foi assinado o protocolo de intenção para a transferência de tecnologia entre a Hemobras, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa suíça Octafarma. Vamos prestigiar a saúde brasileira e do particular, prestigiar a Hemobras, que tem hoje, convenhamos, uma dimensão nacional e posso dizer, sem medo de errar, até uma dimensão internacional. Eu me recordo que estando, se não me engano, numa ocasião na China, alguém me falou de lá, me falou do trabalho da Hemobras. O mercado de franquias movimentou 160 bilhões no Brasil no ano passado, um aumento de 8% em relação a 2016, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Franchising. Quando sobra dinheiro, muita gente aproveita para comer fora. É uma delícia comer fora, porque daí a gente pode pegar coisas diferentes que a gente não faz em casa sempre. Esporadicamente, tudo bem. Agora, quem precisa comer fora diariamente já pesa um pouco. As praças de alimentação são um termômetro para a economia. Quando ficam cheias assim, é sinal de que alguma coisa vai bem. O setor de franquias enfrentou a crise com crescimento e agora continua aquecido. Somente o ramo alimentação faturou 6% a mais no ano passado. Este restaurante aposta na comida tipo da fazenda. A rede tem mais de 180 unidades no país, mas o Tomás botou um tempero dele para crescer um pouco mais, 10%. Melhorar atendimento, equipe, parceria com a própria franquia, né? E inovar. E é esse o resultado. A alimentação concentra o maior número de franquias no país e tem a maior fatia do faturamento do setor. Mas no ramo de saúde e beleza, o faturamento cresceu mais e o de hotelaria e turismo quase 10%. O número de novas franquias também subiu. Hoje já são 146 mil unidades em todo o país. Juntas, elas empregam quase 1.200.000 pessoas. Em tempo de crise, o sucesso é resultado de inovação. 92% das redes de franquia brasileiras investiram em novos produtos ou serviços nesse período, e isso teve sim um impacto nos resultados em relação ao faturamento dessas redes.
Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa página no Facebook. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!